Olá, pessoal. Vamos começar uma conversa com o André Feliciano. Oi, André. Cadê você? Estou escrevendo aqui o tema da nossa conversa. Mais um segundinho. Estou escrevendo aqui um comentário também para poder pinar. Jardineiro de arte está chegando. Oi, Gabriela, que coisa boa. Te vi hoje na aula de yoga mais cedo. Cadê o André? Eu aceitei. Acho que vai faltar um minutinho para ele entrar. Vamos ver. Tá todo mundo me ouvindo? Mandem seus joinhas. Ué, deixa eu tentar de novo. Pera aí, me dá um minutinho, tá? André, câmbio. Tá esperando aqui conectar com o André, tá? E aí, André? Oi, Quanto tempo? quanto tempo? Tudo bem? Tudo e você? Também. Obrigada por 2 dias na sequência gastar meia horinha do seu dia precioso comigo. Obrigado a Muito você. agradecida. É um prazer. Eu escrevi aqui embaixo, vai ficar ao longo da conversa, mas hoje vai ser em português o nosso bate-papo. Ontem foi Aham. em inglês. E o André Feliciano, artista brasileiro, que mora entre São Paulo, Berlim e Nova York, né, André? É, E que também se auto-intitula de Jardineiro da Arte. isso. Para quem está chegando, vamos dar mais um segundo para o pessoal ir chegando, mas o André. Eu vou te apresentar, André, e de novo, se você quiser acrescentar alguma coisa, por favor, faça-o. Eu conheci o André em 2003, faz sentido? Na FAAP, né, na Faculdade de Artes Plásticas. A gente não era da mesma classe, mas a gente se encontrava até com frequência. O André, na época, fazia principalmente pinturas, né, André? Uhum. Mas já com o tema da fotografia. Eu lembro de uma tela específica gigante que ficava numa sala da FAP, que a moldura toda eram maquininhas fotográficas pintadas. É. Daí você fez o seu mestrado na USP, você se Uhum. formou em 2012. Aí desde então você já teve 2 exposições no MAN, São Paulo, Instituto Tomiotaki, Sesc, também São Paulo. Aqui você fez em Nova York a residência Red Bull. Não, a Red Bull era em São Paulo. Ah, era em São Paulo, desculpa. Uhum. A Red Bull em São Paulo. Aqui você fez uma residência também, Fiz no Location One. no Location One, e depois uma exposição individual na Bossy Gallery. Uhum. E agora, em 2021, se o Corona permitir, uma exposição no Brougham Museum, em Berlim. Isso. Né? E é isso aí, tá todo mundo ouvindo a gente? Ó, 23 pessoas, é tipo uma salinha de aula pequena, tá bom? É uma turma. Você quer contar, André, para quem não conhece o seu trabalho? Eu vou mostrar a placa, mas ela fica ao contrário, né? Mas você quer falar um pouco sobre a Fluorescence? Você É. diz que a arte contemporânea brotou e que a Fluorescence começou. Vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Então, quando eu me formei na FAP, eu decidi que eu não ia ser simplesmente um artista. Que eu ia tentar desenvolver uma nova profissão, que é o jardineiro de arte. E o grande propósito dessa mudança, o meu propósito artístico seria cultivar a transição da arte contemporânea para aquilo que vem depois. Uhum. Eu sabia que essa transição não seria de uma hora para outra. Não seria uma obra de arte simplesmente que eu faria e resolveria tudo. Seria, ao invés, um cultivo, que demoraria anos. Já estou há 14 anos nesse cultivo. E por isso que eu sou um jardineiro de arte, porque é um grande processo essa obra de arte que eu estou tentando fazer brotar. Uhum. E a ideia é muito simples, que só esse processo já mostra o que é arte florescentista. Uhum. Porque
se a arte contemporânea é muito ligada ao presente, a arte florescentista, de certa forma, tem muito ligada ao passado e ao futuro. É como se a arte, a gente estivesse fazendo coisas para colher frutos ou que no futuro elas floresçam. Como se Sim. fosse uma arte a longo prazo. Uhum. E essa diferença entre arte contemporânea e arte a longo prazo, eu acho que é o primeiro ponto aí do que seria arte florescentista. E aí, para quem... de novo, eu vou mostrar um trabalho seu que você fez no Annenberg como é que chama? Space for Photography. Space for Photography, né? Onde você fez ainda um trabalho de instalação. Ah, você também tem uma florzinha aí, né? Onde você estava fazendo jardins. Olha o Pedro Coutinho. O jardim com máquinas fotográficas de resina. Né? Ontem, depois da nossa conversa em inglês, alguém perguntou do que eram feitas as máquinas fotográficas. Então, você quer falar um pouco desse jardim fotográfico? Então, além de ser jardineiro de arte, eu também sou artista. E esse trabalho é um trabalho que eu faço como artista. E a grande diferença é muito simples. Nesse trabalho, eu decido quando ele fica pronto, quando ele parte, eu decido o formato e, de certa forma, só eu consigo fazer ele. As André, pessoas tá podem vir, falhando o som, as pessoas tirar estão uma falando. foto, Você tá me vendo, vivenciar. André? É um trabalho, digamos. E Ixi. André, estão falando que tá falhando o som. deixa eu mudar de lugar. Alô, alô? Você tá aí? Tá falhando o som. Eu vou convidar o André de novo. Desculpa, meu povo. Vamos lá. De novo, voltando. Tá aqui esperando conectar. Dependemos do Wi-Fi para se encontrar em tempos de quarentena. É o metrô da quarentena. Vamos ver se ele entra. Voltou, André? Alô? Começou a falhar o som. Voltei. Tá bom. Então fica pertinho do Wi-Fi aí. Eu tô bem do lado dele aqui, perto do banheiro. Boa. Tá, desculpa. Então você estava falando que você também tem uma prática como artista e que, né, nesse sentido, você escolhe quando uma coisa vai virar arte, diferente do jardineiro que tem que plantar. Obrigada, Valéria, pelo feedback. Ela falou normal, faz parte. Faz parte, estamos aqui. Boa. Mas né, essa ideia de que você, então, quando é um jardineiro da arte, você não escolhe, você planta a semente, mas não depende de você ela brotar. E quando você trabalha como artista, que você também é artista, você pode decidir. Isso é uma escultura, está aqui agora entregue para o público, né, ver. Isso. E recentemente eu pensei na conexão entre os dois trabalhos, entre esse trabalho e o trabalho como jardineiro de arte, que é cultivar essa arte florescentista. Uhum. E a grande conexão é que, de certa forma, os dois buscam uma conexão com a natureza. Então, quando você vê esse jardim, que você mostrou no seu iPad... Vou mostrar de novo. Mostra. Mas vai falando. A pessoa vai lá, ela acha que são flores. Quando ela fotografa o jardim, ela percebe que o jardim está fotografando essa pessoa de volta. E cria uma relação. É uma surpresa meio alegre, assim, e vira essa conexão. Você se conecta com aquilo. Então, você se conecta com a natureza através da fotografia. E nesse trabalho da arte florescentista, de certa forma, é um pouco mais amplo, porque se na arte renascentista de 1500, 1600, a gente buscava uma conexão com a ciência, com o iluminismo, com as ideias científicas, a gente se conectou com essas formas de ver o mundo, talvez no florescimento, nessa nova arte florescentista, a gente busca uma conexão com a natureza, de diversas formas. Então, esse trabalho com as flores é uma forma, mas podem ter milhares de outras. E eu lembro de você me dizer que se uma planta na vida real, né, num jardim de verdade,
precisa do sol para fazer a fotossíntese, as suas esculturas fotográficas, mostra aí de novo sua florzinha, elas precisam que você tire uma foto delas para elas fazerem a fotossíntese. Elas têm sua vida própria, específica. Então, você tira uma foto dela com flash, dela faz fotossíntese e dela gera frutos, que são as fotos. Uhum. E esses frutos vêm com sementes que você pode disseminar pelo sei lá, Instagram. E é um outro tipo de vida. A fotografia é viva, mas é um outro tipo. Então, esse trabalho, de certa forma, ele traz isso também. Essa vida fotográfica. Eu achei muito interessante quando você me explicou que o florescimento, ou fluorescence, né, em inglês, que a maioria das placas que eu li são em inglês, você me explicou que o florescimento não é um passo à frente, uma evolução do contemporâneo, mas você disse que é um processo. Você falou, é um passo à frente, um passo atrás, né? Que olha tanto para o futuro quanto o passado. E aí você deu um exemplo que eu achei muito interessante. Você comparou com o jardim. Você falou, se você está cuidando de um jardim, você não basta você olhar para o jardim hoje só, né? Você tem que pensar, quando foi a última vez que eu reguei, né? Olhar para trás. Quando foi a última vez que eu pus adubo? Tá na hora de pôr adubo? E o olhar para o futuro também no sentido de... no jardim você não tem tanto controle do que vai acontecer, né? Você pode plantar 3 sementes para nascer, sei lá que planta, e talvez só 2 brotem. Uma talvez seja mais alta que a outra, e assim por diante. Então eu queria que você falasse um pouco mais dessa ideia de integrar o presente e futuro e talvez aquela ideia de que não é uma ruptura, né, tão brusca. Então, uma das ideias da arte florescentista é que ela não vai ser justamente uma ruptura com a arte contemporânea, assim como a arte moderna foi com a arte tradicional. Uhum. É como se a arte contemporânea fosse uma sementinha que está dormente. E uma hora ela vai brotar. Uhum. Ela vai deixar de ser semente, mas de certa forma ela está presente ali. Uhum. É como se as ideias da arte contemporânea brotassem desse mundo conceitual, que é a semente, e passasse a fazer parte da vida da cultura, passasse a estar presente no tempo. Como o caso da Lígia Pape, que a gente conversou ontem. Ah, você quer falar? É um bom exemplo. Eu queria que você falasse dela. Você dá um exemplo do divisor de 68 da Lígia Pape, que é essa imagem, para quem não conhece, né? É um grande lençol branco, onde né, as pessoas participam juntas desse corpo maior, recortando, né, tem um recorte para você pôr a sua cabeça, mas você, ao andar, fazendo parte dessa performance, vira um grupo. Diga lá, André, por que você acha que o divisor da Lígia Pape é um trabalho florescentista? A Lígia Pape, quando ela criou esse projeto, ela criou como uma obra de arte, como uma performance. Uhum. E ela fez na cidade, fez os museus, fez com os amigos, fez na rua. Ela foi cultivando essa ideia. Uhum. E postumamente também foi apresentado na Bienal, na Tate Gallery, e de certa forma sempre como uma obra de arte, na bolha da obra de arte, como se fosse uma semente. Uhum. Esse poder de guardar as coisas como sementes. Uhum. E um dia, inesperadamente, quando o Bolsonaro estava tentando se eleger, teve a Marcha das Mulheres contra o Bolsonaro. Uhum. Elas usaram o mesmo princípio, a mesma ideia da Lígia Pape para fazer o protesto. Então elas pegaram esses panos, fizeram esses panos imensos com as cabeças para fora, na Avenida Paulista, e ao invés do pano ser branco, era vermelho. Então, é como se as pessoas incorporaram esse trabalho na cultura para fazer o protesto, como se fosse um grande corpo de mulheres fazendo um protesto. Que a ideia conceitual, é a semente da Lígia Pape que brotou na cultura. E é isso, demorou 50 anos, 60 anos. E é como se, nesse momento, o trabalho dela deixou de ser contemporâneo, que é um trabalho que está no museu, no catálogo, que é um trabalho da década de 60, da década de 70. Deixou de estar datado e passou a estar vivo na cultura. Então, é como se ele brotou. E essa ideia também de que ela deixa de ser a única autora desse trabalho, né? O trabalho quase que vira um domínio público, né? A ideia dela pode ser, não dá para falar roubada, né? Mas emprestada, né?
Porque O quem trabalho do critica... jardineiro... Fala. Um dos jeitos que um jardineiro de arte pode trabalhar é que ele é um trabalho com poder educativo. Aham. Porque se ele quer cultivar esse trabalho com o passar do tempo e que as pessoas no futuro, próximo ou distante, meio que façam parte desse trabalho, as Uhum. pessoas têm que se sentir livres para incorporar esse trabalho, de aprender com esse trabalho. É É muito interessante. diferente. Fala, desculpa. Não, Não, essa ideia também de que quem escolhe o futuro do trabalho são as outras pessoas, né? Não é o artista. é, Né? Ele se torna mesmo uma ideia mais... que você também fala que é parte do florescimento, que é de um coletivo, né? Tendo é. mais importância do que o indivíduo. Por exemplo, um trabalho clássico de artista do Jeff Koons. Uhum. Só ele consegue fazer aquele trabalho. E na ideia do artista, o trabalho original é aquele que o artista faz e só ele pode fazer, ninguém pode copiar. Uhum. É um trabalho único, ou edição de 5, sei lá, mas é um trabalho que as outras pessoas não podem fazer parte. A não ser você compre ele, ou, sei lá, tire uma foto. Uhum. E o jardineiro de arte ele tem uma outra ideia de o que seria uma arte original. Uhum. Por exemplo, na Lígia Pape, ela fez um trabalho, que é a Uhum. semente de trabalho, essa ideia da performance. E quando as outras pessoas começam a copiar o trabalho dela se torna original porque originou cultura. Então não é original porque ninguém pode fazer, mas ele se torna original quando ele gera outras coisas. Então, cada mais as pessoas copiam o trabalho dela, mais original ele se torna. Maravilhoso esse conceito. Então, o jardineiro de arte ele tem essa generosidade de permitir os outros a fazerem parte do trabalho. Mas nem sempre você tem controle de como essas coisas vão brotar. Certo. Eu até achei muito interessante. Você fez um curso aqui num acampamento chamado USDAN, né, aqui em Upstate, Nova York, onde Uhum. você deu aula para crianças ensinando sustentabilidade de energia, né? Então eles aprendiam a fazer a luz, acender a luz pedalando uma bicicleta, ou até ontem você falou balançando, né, numa rede, você consegue gerar energia. E você falou da importância de cultivar, né, assim, o ensino, você ser didático e falar sobre essas ideias de sustentabilidade e do coletivo com crianças. Então, conta um pouco disso e a relação com o Olafur Eliasson, o Little Sun, etc. Então, o Olafur Eliasson tem uma fundação chamada Little Sun Foundation. E eles fizeram uma parceria com esse acampamento, que chama Osdan, que é no meio da mata, em Long Island. E é incrível, só aulas de arte. Eles montaram uma aula nova de arte e sustentabilidade e me chamaram para ser o professor dessa aula. E daí a gente cultiva energia da mesma forma que a gente cultiva um jardim. Mas ao invés de colher tomate, cenoura e rabanete, a gente colhe energia. Então a gente colhe eletricidade de uma rede. Então você está na rede balançando e gerando energia. Ou a gente faz um balão solar que ele voa também, ele capta a luz do sol e voa. Ou de música, a gente transforma a vibração do instrumento musical em luz também. Maravilhoso. E, de certa forma, a arte florescentista aí fica... ela se torna prática. Porque se eu estou tentando cultivar um mundo que no futuro vão gerar flores, Uhum. que as primaveras continuam florescendo até, né, de forma no futuro, Uhum. ensinando as crianças que elas podem gerar a própria energia é um bom começo. E é prático, é uma coisa palpável. Ensina a independência na sustentabilidade para as crianças, né? E elas ficam independentes, Fala. e elas conseguem energia com a música, por exemplo, que teoricamente você não conseguiria. Então é super bonito o trabalho. A Gabriela está falando aqui, tudo é energia. Então nessa aula a gente demonstra isso na prática. Concretamente.
Concretamente. E aí eu queria, já que você está falando de sustentabilidade e independência e autonomia, você já faz um bom tempo, eu não sei exatamente há quantos anos, mas você faz o seu próprio macacão e sempre se veste Sim. com a mesma roupa, que é super sustentável. E mostra seu dedo verde. Calma aí. Não dá pra ver? Calma aí. Mais ou menos, espera aí, tenta de novo. Eu Aí. vi, mas boa. E aí conta do seu macacão. Mostra o seu Então, guarda-roupa Parece o guarda-roupa da Mônica, do Maurício de Souza, que todos em, vestidos de igual. em 2006, quando eu resolvi ser um jardineiro de arte, eu decidi também usar uma escolha profissional. Como o advogado usa terno e o médico usa aquele terninho branco, aquele jaleco branco, o jardineiro de arte pode também ter uma roupa profissional de jardineiro de arte. Então eu criei esse macacão, que tem um bolso para o meu caderninho para anotar as ideias e cultivar as ideias, uma caneta que está na minha mesa. E desde então, todo dia, eu uso o macacão. Então, é meu armário. Vou vir mais longe um pouquinho. Todos no mesmo shape, né? Só tem um que é de manga comprida, que você mostrou ontem. Então, há 14 anos eu só uso macacão. E eu tenho sobrinhas que elas têm 7 anos, elas nunca me viram sem macacão na vida inteira delas. Maravilhoso. Só um Então, por parênteses aqui. exemplo, Um parênteses sobre a Laura Melo Machado está perguntando se você que criou esse termo fluorescentista ou se é um movimento que já existia. Então, faz um parênteses, porque é interessante essa pergunta. E aí a gente volta para os macacões. Eu que criei. Isso foi numa conversa que fui apresentar um projeto no Maria Antônia, com a diretora lá, com a Rivite. E eu estava tentando explicar para ela essa minha ideia, que a arte contemporânea ela está indo para outro lugar, ela está deixando de ser contemporânea, e eu usei a metáfora de você corta um jardim, depois ele brota de novo. Então eu estava falando para ela, imagina se você corta todo o jardim e de repente ele começa a florescer de novo. E essa era a sensação dessa arte que eu estava tentando descrever como o que vem depois da arte contemporânea. E daí surgiu esse nome, fluorescentista. Demorou 2 anos para surgir o nome. Também uma foi em semente. 2008. E daí é um processo lento. Eu escrevi alguns livros, convidei as pessoas para escreverem livros. E desde ponho placa na rua, faço festa. É um trabalho de jardineiro mesmo, é constante e lento. Devagar e lentamente. Devagar. E daí 5 anos atrás eu comecei a só pôr placa na rua. Vou mostrar a placa para quem nunca viu, mas aqui aparece ao contrário quando mostra no iPad. E por exemplo, eu escrevia: a arte contemporânea ficou ultrapassada. A arte contemporânea ficou ultrapassada, a arte fluorescentista começou. Esse fala que a arte é um projeto de long term, né? A longo prazo. A longo prazo. E que se reconectar com a natureza. E isso, é como se a arte contemporânea fosse uma arte focada no presente, e a arte fluorescentista, essa arte a longo prazo, que pode ser que no futuro floresça. Mas você deixa aberto a isso. E eu tenho um bom exemplo dessas placas, como ela floresceu. Eu ponho essa placa há 5 anos já, essas placas. E um dia eu recebo um e-mail falando: a arte fluorescentista chegou no Canadá. Falei, ó, que legal, chegou no Canadá. E eu lendo o e-mail, a mulher escreveu que ela era uma poeta. E ela tinha acabado de escrever um livro. E ela precisava de um título para esse livro, mas não tinha ideia do como chamar e dormiu. No dia seguinte, ela acordou e sonhou com uma palavra. Ela sonhou com essa palavra que era perfeita para o título dela, que era o florescimento. The Fluorescence. E ela nunca tinha ouvido essa palavra antes. Ela falou, nossa, é perfeito para aquilo que eu quero. E ela foi dar um Google. Ela deu um Google e percebeu que viu uma dessas placas em Nova York, no Brooklyn, e lembrou que 3 meses antes
ela estava lá e viu uma das placas. Então ela ficou na cabeça dela e ela sonhou para usar no título do livro de poesia dela. E é perfeito para se encaixar no conceito da placa, né? De que ela mesma É, é uma semente que se espalha, um passarinho pode pegar e levar a semente para outro lugar, né? exato, e é um trabalho, de certa forma, generoso também para que as pessoas. Eu nunca imaginaria que isso aconteceria. Outra menina que chama Florence resolveu mudar o nome dela do Instagram para Florescence. Exemplo simples, mas que Muito legal. aconteceu. Ou a exposição no museu em Berlim, que ele viu as placas também e convidou para fazer uma exposição no ano que vem lá, no Brohan Museum. É, Então ela de vai fato. voltando. É um trabalho que demora. E eu não posso decidir, eu não posso forçar as pessoas. Eu não posso ligar para ela, olha, você não quer usar esse termo florescimento no seu livro? Uhum. Ou obrigar. É que nem um jardim, você não pode obrigar o tomate a virar melancia. E nem a brotar antes da hora, né? E nem a brotar antes da hora. Então, diferente do trabalho de artista, que você faz a escultura, a pintura, você, né? Você tem mais controle, é mais, como eu diria, é mais contemporâneo? Não É, sei. faz sentido. Agora, conta um pouco mais dos seus macacões. Eu gostei que você mostrou ontem um macacão de gala, um macacão de vinho Ah, para é. passear de barco. Então, quando tá muito frio, em Nova York, ou sei lá, usa esse aqui de linho. Não, feltro, não Ele é é? grosso. É um feltro, Desculpa, um Linho ou feltro. verão. É. E daí, se a gente ela me convida para uma abertura, para uma vernissagem, eu uso esse de gala, que é de risca Risca de de giz. giz e tal. E é um material mais sofisticado. Uhum. Ah, daí tem vários. Daí tem, por exemplo, passeio na praia. Ela me convida para ir na praia, eu uso esse que é um shorts. Não sei se dá para ver o shorts aqui. Mostra no espelho, faz uma selfie no espelho que aí dá para ver. Aí. Esse é de shorts, ó. Esse é de linho. Ó, tem alguém aqui querendo comprar um macacão. Salão dos Recusados está perguntando quanto custa um macacão. Eu preciso achar uma pessoa que costure ele antes. Porque é difícil fazer macacão, porque eles, né, você precisa fazer uma grande produção. E daqui eu tenho meu primeiro Tá macacão, quer ver? falhando o som um pouco. Tá falhando um pouco o som. Voltou? Voltou. É que eu acho que no quarto é meio longe do Wi-Fi. Então, eu tenho aqui meu primeiro macacão. Eu vou usar o O espelho do espelho do banheiro. banheiro. Você falou, eu Então, vou usar o banheiro, eu confesso que eu fiquei meio nervosa. Então, meu primeiro macacão era assim, cheio desses fechos. Ele tem uma gola. Ele era meio inspirado numa roupa renascentista. E eu usei esse macacão, opa, numa festa, que eu chamei de o aniversário do contemporâneo. Ah, é conta da festa. Em 2006, eu convidei todo mundo, sei lá, que eu conhecia. Foram umas 300 pessoas na festa e era venha para o aniversário do contemporâneo. Uhum. E nessa festa, a ideia é que o contemporâneo, que eu personalizei, ia ficar mais velho. Uhum. E se o contemporâneo ficar mais velho, ele tem que passar a ser outra coisa. Uhum. Ele tem que ir adiante. Ele tem que move on. Ele tem que. A única coisa que pode fazer o contemporâneo deixar de ser contemporâneo é o passar do tempo. É a impermanência, né? É a impermanência. Então, daí na festa teve um bolo, parabéns para você, eu usei essa roupa. Uhum. E o parabéns para você era parabéns para mim, sou contemporâneo, sim. Muito bom. Alguma coisa depois dessa festa, eu vou sumir para sempre, uma coisa assim. Uhum. Eram 3 versos, era uma música meio comprida, não lembro agora. E daí, depois da festa, o contemporâneo ficou mais velho Uhum. e deixou de ser contemporâneo. Essa que era a ideia. Muito interessante. E aí, por exemplo, você falou, porque como eu te conheci na FAB, eu cheguei a ver o seu trabalho de pintura, depois de escultura, fotografia. E aí, nos últimos, 5, 6 anos, é que você tem feito mais
conversas, né, debates sobre o contemporâneo e o florescentismo. Como é que fala em português? Florescimento? Florescimento. Eu chamo de fluorescence, né, porque eu acostumei com a ideia aqui nas placas de Nova York. E você fala também né, isso de ensinar as crianças. Então, conta um pouco como foi essa transição. Já são 2h30, mas acho que vamos continuar um pouquinho o papo. Eu, por muito tempo, eu fiz esse trabalho com as câmeras e em volta dele. Então, eu fazia festas fotográficas. E eu continuo fazendo esse trabalho, meu trabalho de artista. Uhum. E eu escrevi um livrinho sobre arte florescentista, o que é ser um jardineiro de arte. E, de certa forma, eu percebi que com esse trabalho eu não estava sendo um jardineiro de arte de fato. Uhum. Apesar de serem flores que eu estava construindo. E eu precisava entender o que é ser um jardineiro de arte, de fato. Uhum. Então, eu meio que parei por uns anos de fazer esse trabalho e comecei a cultivar o mundo de forma mais real. Então, eu comecei a dar aula para criança nesse projeto há 4, 5 anos atrás. Esse ano vai ser o 5º ano. Uhum. Eu comecei a pôr placa na rua para cultivar essa ideia e focar nesse projeto de cultivo a longo prazo. Uhum. E foi uma transição meio difícil, porque é como se você parasse de fazer uma coisa por um tempo Uhum. e se focasse, né? Tem uma mudança muito grande no trabalho. Mas hoje esse ano eu voltei a produzir como artista. Uhum. Desses jardins, essas esculturas. Porque agora eu sei o que é ser um jardineiro de arte. Então eu posso ser os dois. Eu posso ser artista e jardineiro de arte. É como se fosse um aprendizado próprio também. Como se fosse como é que chama? Quando você para a vida durante um tempo para Um pensar na vida. sabático. Uns 5 anos sabáticos para entender o que é ser um jardineiro de arte. É muito interessante. E aí, eu acho que só para terminar, seria interessante, porque a gente falou ontem disso, né? Que talvez, quando começou a quarentena, eu pensei, será que é esse o fim do contemporâneo? Né? E lembrei de você. Aí você falou que a Ju Monachese também pensou em você, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da quarentena e como você tem percebido esse momento com relação ao florescimento, Florescence. Só um detalhe, alguém falou, realmente, as flores são de plástico. Esse é outro motivo para que elas não são... Elas podiam ser mais florescentistas, essas flores. Então, é outro motivo para eu ter deixado esse trabalho para trás um pouco. Ah, mas Bom, eu confesso que eu tenho uma flor fotográfica aqui em casa e eu acho incrível que ela não morre. Ela conecta o passado e o futuro. Mas me fala um pouco sobre a quarentena. Então, o grande lance da arte florescentista é a gente entender que a gente está conectado com a natureza de um jeito ou de outro. E o aquecimento global, todos os problemas que a gente pode enfrentar no futuro, eles são a longo prazo. Uhum. São problemas que demoram 10, 20 anos para que eles apareçam, mas demoram 20, 30 anos para resolver eles. Uhum. Então, são todas essa mentalidade a longo prazo. E talvez essa situação de quarentena nos ensinou de modo mais forçado o que é pensar a longo prazo. Como que é viver com a natureza. Porque, querendo ou não, o vírus é parte da natureza. E ele funciona como a natureza, ele não é imediato. Ele tem daí vira dois vira 4, e vai se espalhando. E daí ele tem um tempo que a gente está aprendendo com ele. A gente tem muito tempo em casa também, que a gente não sabe o que fazer, a gente tem que lidar com essa nova relação com o tempo do mundo, da nossa vida. Então, talvez a gente já possa aprender com isso tudo e começar, depois que essa situação passar, a pensar o mundo, a arte, os amigos, mais coisa a longo prazo também, mais naturalmente. Ontem a gente falou um pouco disso, né? Eu conversei com uma amiga recentemente sobre sustentabilidade e principalmente, né, refletindo sobre isso agora durante a quarentena, e ela falou que existe esse movimento, né, do ego para o eco, né? Então, de entender que tá tudo integrado, né? Um pouco como na natureza, né? E talvez nesse momento que o nome arte contemporânea perca um pouco sentido. Porque como que a gente vai ser o eco se a gente só está pensando no presente?
Uhum. O presente sempre vai ser importante, como um jardineiro. Ele sempre tem que regar a planta no presente, mas ele também tem que pensar no passado. Ah, eu adubei há 2 semanas esse jardim? Não, então semana que vem eu vou adubar um pouco mais. Então é como se essa quarentena a gente está percebendo esse tempo da natureza, a gente está virando jardineiro, todo mundo está virando um pouco jardineiro. É, né? Tendo que também ver o que você plantou e talvez, É. né? O que a gente vai colher. A É, comida na geladeira, que nem antigamente. Olha, a gente tem que estocar porque o inverno está chegando. que nem a formiguinha. Conta a história do pão. Eu achei tão legal que você falou a história do Ah, pão. eu estava vendo uma live, alguém ensinando a fazer pão. E daí ele falou assim: olha, agora a gente vai fazer o melhor pão do mundo. Mas não é um pão novo, é justamente o pão do passado. Então a gente vai fazer um pão como as pessoas faziam pão há 200 anos atrás. Pão de Com a antigamente. fermentação, como antigamente. E às vezes as coisas boas não são rupturas, não são vanguardas, não são só andando para frente, são também andando para trás. E, E de novo a e é ideia do isso. coletivo, né, da Lígia Pape, de que essa receita de pão, ela tá ali no mundo para quem quiser, né, dar vida a ela, né? Não é um pão de um artista, não é um pão que o Jeff Koons fez, que só ele pode fazer. Uhum. É o pão de alumínio fundido, pintado perfeitamente. É um pão florescentista, de certa forma, porque é um pão de jardineiro de arte, que as pessoas podem ensinar umas outras, e ele pode vingar, ele pode brotar na vida de outras pessoas. E de novo é um exemplo interessante para aquilo que você falou de um passo à frente, um passo atrás, né? Para fazer o melhor pão do mundo hoje, você tem que olhar para o pão, a receita de 200 anos atrás, né? Talvez a gente tenha que olhar para a arte renascentista para saber onde a arte está indo depois do coronavírus, não sei. Arte romântica, você comentou ontem que talvez a arte romântica tenha indícios de como que a arte vai se pode aprender com a arte romântica para se conectar com a natureza. Sem dúvida. Pode Não, ser. não faz sentido ir para frente sem incorporar os aprendizados ou até avaliar os erros, né? Se bem que eu não sei se existe erro na arte, mas enfim, né? Reavaliar o que foi feito antes, né? Com certeza. Talvez um artista que esteja buscando romper com o mundo e criar algo totalmente novo não vai funcionar. Até porque quando Talvez. você entra, né? Se você decide ser um artista ou um jardineiro de arte, até o Richard Serra fala disso e eu adoro essa ideia. Ele fala, você entra numa engrenagem da história da arte que já está rodando há milhares de anos. Então não adianta você entrar sem se orientar e prestar atenção no que aconteceu antes de você, até porque você vai inevitavelmente ser comparado com todo mundo que está nessa roda gigante da É. história da arte, né? Ó, E antigamente. fala. E como que a arte vai mudar depois do coronavírus, né? Será que ela vai mudar ou será que ela simplesmente vai voltar e vai permanecer como ela era antes? A Josiane escreveu uma coisa bonita que ela falou: o ego é o homem como centro do universo e o eco é o homem em harmonia com a natureza. Né? Então, até se você pensar um pouco o Renascimento, tem um pouco do antropocentrismo, né? O homem como centro né, É. do universo. E agora a gente tem que entender que nós somos um dos centros do universo junto com a natureza, né? A nossa noção de arte e nossa noção de natureza, ambos começaram no Renascimento. Tanto o homem é o centro da natureza, tanto o artista é o gênio que cria. Uhum. Isso, de certa forma, se modificou, mas é a nossa origem de como a gente pensa a natureza e como a gente pensa o artista. Exatamente. André, se deixasse, eu passava do limite da live conversando sobre esses assuntos que são meus assuntos favoritos, arte, natureza e entender o que está acontecendo no nosso zeitgeist, né? O espírito do nosso tempo. Olha, Caru, mas eu vou salvar essa live. Eu vou até tentar depois colocá-la no YouTube, porque eu fiquei muito feliz de conversar com você. E é isso aí, vamos plantar sementes. Olha, a Thaís está rindo. Qual foi a graça, Thaís? É,
A live em português está muito melhor. É, É, eu acho que as duas foram legais, mas a Thaís assistiu as duas, vai ganhar estrelinha, aluna CDF. E obrigada para todo mundo que assistiu. Eu sei que o trânsito de lives no mundo hoje é insano. Dizem que você vai abrir a geladeira, vai cair uma live em cima de você, né? Então, obrigada por ter participado, André. E obrigada a todo mundo que veio aí. A Virgínia, que está comentando aqui, André, ela tem flores do seu jardim na casa dela e ela perguntou se você tem alguma flor azul no momento. Depois a gente conversa sobre o que tem no jardim para a gente tá bom. plantar mais na Obrigado, casa da Virgínia. obrigado a você. Namastê. Muito É um prazer obrigada. estar aqui. Obrigado a Tchau, você, é um gente. prazer. Até. Beijo.